Seja bem-vindo à nossa primeira aula da nossa trilha de conteúdos da Trix, onde você vai aprender a configurar o seu agente de inteligência artificial do zero no WhatsApp do seu cliente. E nós vamos começar agora do primeiro recurso, que é o recurso mais básico, que é a configuração básica do seu assistente. Essa configuração, além de todas as outras, você vai encontrar aqui na aba Assistente e depois você vai clicar aqui nesse ícone de configuração, tá? Não é esse ícone aqui do lado, seria esse ícone que vai te dar algumas opções de configuração e eu vou passar com vocês agora um por um para que vocês entendam como configurar corretamente esses campos e o que eles fazem na prática. Essas configurações são pertinentes ao comportamento do seu agente, tá? Você não vai mexer muito nesse campo, então é bom você, a primeira coisa que você fizer ajustar aqui esses parâmetros, porque não é comum você ficar fazendo alterações, então já faz o início para ficar mais fácil, beleza? Então vamos começar aqui com alguns campos específicos, tá? O primeiro campo aqui, tá? Às vezes pode ser que a ordem esteja invertida, mas você ainda vai ver todos esses campos aí na sua configuração. Então vamos lá ao primeiro campo, que é o campo mais simples, que é o nome e a função do seu agente. Aqui você vai simplesmente dizer quem ele é e o que ele faz, né? Aqui nesse caso, por exemplo, Amanda, especialista da Renova Clínica, tá? Então você vai nomear e dar uma função para o seu agente. Depois nós temos o objetivo do seu atendente, tá? Você vai descrever de forma resumida, de forma breve, o que seu agente faz, tá? Nesse caso, é explicar para o lead qual pacote ele tem interesse e redirecionar o atendimento para a empresa. Basicamente, esse agente aqui, ele trabalha no WhatsApp de uma clínica de estética que atende leads, né, que já estão interessados em cupons ou em pacotes, né, de procedimentos, e o agente vai fazer então o pré-atendimento desses clientes. Lembrando que aqui você vai dar um resumo, né, você vai falar brevemente, você não vai colocar instruções avançadas aqui, você não vai colocar nada disso, é apenas um resumo do que ele vai fazer, certo? Depois aqui um ponto muito importante, tá? É um campo de preço, né? O que acontece se o cliente perguntar pelo preço do produto antes de passar pela etapa onde é mostrado? Vamos lá. Digamos que você tem um processo comercial, um fluxo comercial. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma agência de marketing, de uma agência de consultoria ou de qualquer outro negócio, aonde o preço ele não é fixo ou você não quer mostrar, não quer falar do preço lá no ato da conversa. Então aqui você vai instruir o que acontece, por exemplo, se o lead pergunta sobre preço, né? Vou dar um exemplo aqui de uma agência de consultoria de marketing, uma agência de marketing onde ela tem um processo comercial, onde ela faz algumas perguntas e acontece às vezes o lead querer saber o preço. Ah, mas quanto é que custa? Quanto que vai custar, a partir de quanto? Aqui a gente pode colocar instruções específicas, né? No caso fictício que eu estou simulando aqui da agência de marketing, nós podemos colocar algo do tipo antes de passar o preço, eu preciso conhecer um pouco mais sobre o seu negócio, precisamos agendar uma reunião, pois o valor ele é variado, ele depende de alguns fatores. Então aqui você consegue colocar para que ela dê alguma resposta específica caso a pessoa ainda não tenha chego naquela etapa do preço, né? Digamos que você vai falar do preço mais para baixo no seu funil, né? Você vai fazer algumas perguntas e falar do preço depois. Caso a pessoa pergunte antes dessa etapa, né? Ou caso você só fale o preço em reuniões, em algo do tipo, em alguma apresentação, aqui você pode configurar para que ela faça isso, tá? Por exemplo, aqui é uma clínica de estética, eu poderia colocar, porque aqui a pessoa, nesse caso específico, ela já vem sabendo do preço, então não faz sentido eu botar essa trava, tá? Mas aqui você pode colocar uma trava do tipo, diga para o lead que o valor varia de pessoa para pessoa, o ideal seria agendar uma avaliação para analisar melhor o caso dela. Ofereça uma avaliação sem custo. Então aqui você pode digitar até, por exemplo, se a pessoa insistir no preço, você dá uma média, né? Por exemplo, se o lead insistir no valor, em saber o valor, né? Insistir em saber o valor, diga que os pacotes partem de 12 vezes de R$ 99,90. Então aqui você vai colocar instruções gerais sobre o comportamento do seu agente em relação ao preço. Agora o próximo campo é um campo coringa, que é o campo de informações extras, tá? Esse campo você vai usar ele para corrigir comportamentos da IA, dar alguma instrução a mais, né? Lembrando que isso aqui não é um campo de conhecimento, você vai apenas colocar qualquer informação extra que você queira dar para o seu agente, tá? Por exemplo, digamos que você perceba que o seu agente ele está fazendo algumas coisas que não estão fazendo sentido, tá? Que está fora do padrão ali, que você não quer que ele faça, você pode corrigir aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, aqui ó, a gente colocou nunca informe endereços ou horários de outras unidades, né? Porque
porque às vezes a pessoa falava, a sua unidade está muito longe, será que tem alguma outra mais perto? Ela falava, eu posso ver para você alguns horários em outras unidades. Então a gente pegou, identificou esses pontos, e a gente coloca aqui essas pequenas correções, tá? Às vezes o lead vai perguntar alguma coisa que você não colocou lá no conhecimento, como por exemplo, a forma de pagamento aceita parcelamento no boleto. Se o seu agente estiver informando alguma coisa errada, você pode vir aqui e colocar o valor, a informação correta, tá? Então usa isso aqui apenas que você para fazer pequenos ajustes no script, tá? Você também não vai pôr seu script aqui, você não vai colocar informação aqui. Aqui são só pequenas correções, como por exemplo, se o usuário perguntar de outras unidades, diga que você não tem informações, tá? Porque isso é algo que a gente percebeu que esse cliente acontecia isso da pessoa perguntar sobre outras unidades e aí a querer falar um pouco sobre outras unidades, tá? Então aqui você vai usar apenas para fazer essas pequenas correções. E para finalizar, algumas outras opções aqui que você tem para você poder habilitar no seu agente é o priorizar a execução do script de vendas, que basicamente se tiver ativo, ele vai forçar o seu agente a sempre ignorar a mensagem do lead e vai seguir o seu script passo a passo, tá? Vai ter uma aula aqui só de script de vendas, que é muito importante que você veja para que você construa bons scripts de vendas, mas isso aqui ele vai forçar o seu agente a seguir estritamente o seu script, tá? Então, se o cliente perguntar alguma coisa fora do script, ele vai ignorar, ele vai tender a seguir, tá? Isso aqui você deve testar o seu agente com essa opção ativa e com ela desativada e ver qual opção fica melhor, tá? Tem negócios que fica melhor forçando, tem outros negócios que fica melhor um pouco mais aberto, então faça um teste, tá? Teste no Playground, teste no WhatsApp real, né, com o cliente e veja qual das opções mais se encaixa aí para o negócio que vocês estão criando esse agente, tá? Depois, sempre perguntar o nome do lead, caso não seja possível identificar. Isso aqui é básico, né? A Trix ela já consegue identificar o nome do lead que está conversando no WhatsApp, salvo alguns casos onde a pessoa coloca uma abreviação do nome, um apelido, um emoji. Então, nesses casos, se você deixar essa opção ativa, ele vai sempre buscar o nome, vai buscar perguntar o nome antes de começar o atendimento. O horário de atendimento, então, vai definir quando o seu agente vai estar ativo. Por padrão, o agente vem ativo todos os dias, de segunda a domingo, da meia-noite às 23h59, ou seja, ele está previsto para trabalhar 24/7. Mas digamos que você queira limitar quando o seu agente vai estar ativo, ou você quer limitar os horários, né, que o seu agente vai estar ativo, você pode simplesmente escolher aqui, digamos que você queira que ele trabalhe apenas fora do horário comercial, né? Digamos ali que o seu cliente ele vai trabalhar no horário comercial e ele quer que você só trabalhe ali com o seu agente depois do horário comercial, então você pode vir aqui e escolher, né, se você quer desativar, né? Então aqui você desativa a IA nesses dias específicos, ou você pode definir o horário que o agente vai estar ativo em cada dia, tá? Geralmente o pessoal prefere, né, deixar a IA 24/7, mas você pode ter alguma necessidade específica que você queira que ela atue apenas em alguns dias e em alguns horários disponíveis, tá? Lembrando que a edição de horário e a ativação dela é por dia, tá? Então, se eu editar esse horário, quer dizer que esse horário vai estar ativo para a segunda-feira, tá? Caso você queira alterar o horário para outros dias, é só você selecionar o dia e definir qual vai ser a hora de atuação. E por último, temos aqui o tempo de processamento, tá? Ou seja, qual é o tempo que a Trix vai ter para processar as mensagens enviadas para o lead? E aqui é um ponto muito importante. Quanto menor for o seu tempo de processamento, mais rápido a Trix ela vai responder. Porém, se você deixar um tempo de processamento muito baixo, você pode ter problemas se o lead envia muitas mensagens sequenciais. Tá? Ela pode processar mensagens separadas, ela pode perder um pouco de contexto. Então, se o seu nicho, o lead costuma enviar mensagens sem ser mensagens quebradas, né? Por exemplo, olá, bom dia, aí envia, gostaria de mais informações, envia sobre o seu produto, envia. Se o seu lead tem esse padrão de enviar muitas mensagens quebradas, sugerimos que você deixe aqui um tempo de processamento maior, tá? Do equilibrado para o detalhado. Se seu nicho é um nicho mais direto, o pessoal já geralmente manda uma mensagem só, não manda aquelas mensagens quebradas, que é bem mais difícil de acontecer, você pode deixar ele um pouco mais rápido, tá? Você vai ter mais velocidade de resposta, mas você pode perder um pouco de contexto, tá? Então, nós recomendamos que você deixe do equilibrado para o detalhado, tá? Eu particularmente gosto de deixar a nossa IA um pouco mais demorada na resposta, até para não ficar aquela cara muito de IA,
né? Aquela cara de bot, de coisa automatizada. Então fica um pouco mais humanizado quando tem aqui um pouco mais de demora na resposta. Tá bom? Então essas aqui são as configurações básicas. Uma vez que você configurou isso aqui, você vai salvar e aí você vai atualizar o assistente para deixar tudo em ordem.